uma chamada de emergência, uma voz aterrorizada e um mistério que perdura por mais de uma década. Hoje, vamos mergulhar num dos casos mais perturbadores e enigmáticos dos últimos tempos: o desaparecimento de Antoinette Caedito. Este não é apenas um caso de pessoa desaparecida. É uma história marcada por uma gravação de áudio que assombra todos que a ouvem. Uma gravação que pode conter a chave para desvendar o que realmente aconteceu com a pequena Antoinette. Estão prontos para analisar as pistas e teorias por trás deste caso arrepiante? Então, fiquem comigo. Tudo começou na madrugada de 6 de abril de 1986, na pequena cidade de Gallup, Novo México. Antoinette, uma menina de apenas 9 anos, carinhosamente chamada de Net pela família, vivia com a sua mãe, Penny Caedito, e a sua irmã mais nova, Wendy. Aquela noite parecia ser como qualquer outra. As meninas foram para a cama por volta da meia-noite. Depois de um dia normal, Penny, a mãe, tinha saído com amigos e voltou para casa nas primeiras horas da manhã. Ela verificou as filhas, que dormiam tranquilamente nos seus quartos, e foi deitar-se. Mas o amanhecer trouxe um pesadelo. Por volta das 7 da manhã, Penny acordou e descobriu que Antoinette não estava na sua cama. A porta da frente estava destrancada. Um pânico imediato tomou conta dela. Ela procurou pela casa, chamou pelo nome da filha, mas só encontrou o silêncio. A polícia foi chamada imediatamente e uma busca maciça começou. Vizinhos, amigos e voluntários vasculharam a área, mas não havia nenhum sinal da menina. Antoinette Caedito tinha desaparecido sem deixar rastro. Durante o interrogatório inicial, a irmã mais nova de Antoinette, Wendy, que tinha apenas 5 anos na época, deu um testemunho chocante. Ela disse à polícia que durante a noite 2 homens bateram à porta. Um deles disse ser o tio Joe. Antoinette, ao ouvir o nome de um tio, abriu a porta. Nesse momento, os 2 homens agarraram-na à força, colocaram-na dentro de uma carrinha castanha e foram embora. Wendy estava demasiado assustada para fazer qualquer coisa. A polícia investigou todos os parentes e conhecidos, incluindo qualquer pessoa chamada Joe, mas não encontrou nenhuma ligação suspeita. A descrição de Wendy era a única pista inicial, mas era vaga e vinha de uma criança muito pequena e traumatizada. Os dias transformaram-se em semanas e as semanas em meses. A investigação parecia ter chegado a um beco sem saída. A família estava devastada e a comunidade de Gallup vivia com medo e incerteza. Um ano se passou sem nenhuma notícia concreta. A esperança começava a diminuir, até que algo aconteceu. A delegacia de polícia de Gallup recebeu uma chamada telefônica que mudaria o rumo da investigação para sempre. Do outro lado da linha, uma voz de criança, em pânico, gritava: "Estou em Albuquerque. Deixem-me ir." Antes que o operador pudesse responder ou rastrear a chamada, ouviu-se uma voz adulta e irritada ao fundo a gritar: "Quem te disse que podias usar o telefone?" Seguiu-se o som de um grito agudo da menina e depois silêncio. A chamada foi abruptamente interrompida. A mãe de Antoinette, Penny, foi chamada para ouvir a gravação. Assim que ouviu a voz da criança, não teve dúvidas. Com o coração partido, ela confirmou: "Sim, é a minha filha. É a Antoinette." A menção de Albuquerque, uma cidade a cerca de 2 horas de Gallup, deu à polícia uma nova área de busca. Mas, apesar dos esforços, a cidade era grande e a pista era fria. A chamada não pôde ser rastreada a tempo. A gravação, carregada de desespero e medo, tornou-se a peça central do caso. Uma prova angustiante de que Antoinette ainda poderia estar viva, mas em grave perigo. Essa gravação tornou-se conhecida como a última ligação
espalhou-se, assombrando todos os que a ouviam e intensificando a urgência da busca. O caso de Antoinette ganhou atenção nacional, mas os anos seguintes trouxeram apenas mais perguntas e pistas frustrantes. Vários avistamentos foram relatados, mas nenhum pôde ser confirmado. Uma das pistas mais promissoras surgiu 4 anos após o desaparecimento. Uma empregada de mesa em Carson City, Nevada, a mais de 1.000 quilômetros de distância, contactou a polícia. Ela relatou ter visto uma menina que correspondia à descrição de Antoinette num restaurante. A menina estava acompanhada por um casal de aparência desleixada. Segundo a empregada, a menina parecia nervosa e deixava cair os talheres de propósito, como se estivesse a tentar chamar a atenção. Cada vez que o fazia, ela olhava para a empregada. Quando o casal foi pagar a conta, a empregada encontrou um guardanapo debaixo do prato da menina. Nele estava escrito: "Ajudem-me. Liguem para a polícia." Quando a polícia chegou, o casal e a menina já tinham partido. Infelizmente, esta pista também não levou a lado nenhum. A história torna-se ainda mais sombria e complexa. Em 1999, 13 anos após o desaparecimento de Antoinette, a sua mãe, Penny Caiedito, faleceu devido a problemas de saúde. Muitos dizem que agravados pelo estresse e pela dor de não saber o destino da filha. Ela morreu sem nunca ter tido respostas. No entanto, antes de falecer, Penny foi submetida a um teste de polígrafo, no qual falhou em algumas perguntas. Isto levou alguns a especular que ela poderia saber mais do que disse, ou talvez estivesse a esconder algo para proteger alguém. Mas outros argumentam que o resultado do polígrafo pode ter sido afetado pelo seu estado emocional frágil e pelo trauma que carregava. A verdade sobre o seu possível envolvimento, ou o que ela poderia saber, foi com ela para o túmulo. Vamos analisar as principais teorias que rodeiam este caso. A primeira, e mais aceite pela polícia inicialmente, é a do rapto por estranhos, baseada no testemunho da irmã mais nova. Os 2 homens que se fizeram passar por parentes, a carrinha, castanha. Tudo aponta para um rapto planeado. A chamada de Albuquerque reforça esta teoria, sugerindo que ela foi levada para longe de casa por raptores. O motivo poderia ser qualquer coisa, desde um rapto por resgate que correu mal, até algo muito mais sinistro. A segunda teoria é mais controversa e envolve a própria família. Após o teste de polígrafo falhado da mãe, Penny, surgiram suspeitas. Será que ela sabia quem levou a filha? Estaria ela a cobrir alguém? Alguns especulam que talvez a saída de Penny na noite do desaparecimento não tenha sido apenas uma saída casual com amigos. Será que ela se envolveu com as pessoas erradas, que depois se vingaram, levando a sua filha? É uma teoria perturbadora e, sem Penny para esclarecer, permanece apenas como especulação. A polícia investigou os seus conhecidos, mas nunca encontrou provas concretas para ligar ao crime. Há ainda uma terceira possibilidade, ainda mais trágica, a de que algo aconteceu a Antoinette naquela noite dentro de casa, e que a história do rapto foi inventada para encobrir um acidente ou algo pior. O testemunho de Wendy, com apenas 5 anos, poderia ter sido influenciado ou até mesmo fabricado por um adulto em pânico. Se isto fosse verdade, significaria que a chamada de Albuquerque seria uma coincidência cruel ou uma farsa de mau gosto, e que o avistamento em Nevada seria um caso de identidade trocada. Esta é a teoria mais sombria de todas. Mas num caso sem respostas, todas as possibilidades devem ser consideradas. Hoje, mais de 3 décadas depois, o caso de Antoinette Caiedito permanece oficialmente por resolver. A foto do seu rosto sorridente
justaposta com uma imagem de progressão de idade, mostrando como ela seria hoje, continua a circular. A gravação da sua chamada desesperada ainda ecoa, um lembrete arrepiante de uma menina perdida e de um mistério que se recusa a morrer. O que aconteceu com Antoinette naquela noite de abril? Quem eram os homens na porta? Era mesmo a sua voz no telefone? E onde está ela agora? Estas são perguntas que, infelizmente, continuam sem resposta. A história de Antoinette é um poderoso lembrete da importância de estarmos atentos e de nunca perdermos a esperança.